E aí, galera, tudo certo? Puta que pariu. Vamos lá, de novo. Um, dois, três. E aí, galera, tudo certo com vocês? Esse é o segundo vídeo da trilha de como construir o seu projeto Spring. Lembrando que esse é o segundo vídeo do total de 4 vídeos, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, entra lá agora e assiste. Eu coloquei o link na descrição. Eu até coloquei um quadradinho com botão, mas eu sou Nilba no YouTube. E recapitulando, nesse vídeo nós vamos basicamente montar e codificar o projeto inteiro. Então você vai sair desse vídeo com tudo funcionando, tá? Tirando a parte de testes e Docker. Então, vamos lá para o que interessa. Para começar qualquer projeto Spring, você precisa ter uma estrutura de pastas, de dependências, e um jeito legal de você fazer isso é entrando no site do próprio Spring e configurando o que você quer. Eu vou colocar nesse documento aqui. Esse documento aqui eu vou disponibilizar no link do vídeo, tá? Aqui a gente vai usar Maven. Isso aqui é o gerenciador de dependências, tá? Aqui a gente vai usar o Maven, que é o XML, mas isso aqui tanto faz, tá? Se você estiver mais confortável em usar o outro aqui, você já dominar isso, vai na fé, que dá na mesma. Linguagem a gente vai usar Java. O Spring Boot, eu vou usar essa versão aqui. No nome, eu vou colocar o nome Rubia, é como se fosse uma empresa conceito que eu criei, né? Uma empresa que não existe, mas tudo que eu faço como se fosse um microserviço dessa empresa. Mas você pode pôr o nome que você quiser. E meio padrão, que a galera costuma usar. BR com Ruby, de Rubia, né? E o artifact vai ser Correios, beleza? Demo project for Spring Boot for search zip Brazilian zip codes, beleza? Java 11, tudo bonito. Ah, mas faltou uma coisa, as dependências, que é muito importante. Então nesse projeto a gente vai usar o Spring Web, a gente vai usar o Spring Web é o servidor de aplicação web, né? Então é ele que vai subir um servidor para você disponibilizar as APIs. O JPA é o Java Persistence API, que é basicamente uma padronização de conversar com o banco, tá? E junto com ele vem o Hibernate. O Hibernate é um ORM para você abstrair a comunicação com o banco. Então, você fazendo as coisas utilizando esse JPA, esse Spring Data JPA, você pode usar o MySQL, mas no futuro você pode usar um Oracle, você pode usar um MariaDB, você pode usar vários tipos de banco, tá, relacional que ele abstrai isso para você. Você, desenvolvedor, não precisa saber qual banco que vai usar, porque dá na mesma, entendeu? Spring Data, a gente vai usar o Lombok, tá? Lombok é para você não ter que ficar escrevendo get, set e construtor nas classes. É um utilitário para você escrever menos código inútil, tá? Lombok. Pelo que eu lembro era isso, tá? Então eu vou gerar de novo a URL porque faltou as dependências. Show. E agora a gente vai gerar o projeto. Ó, baixou aqui. Pessoal, eu tinha falado no primeiro vídeo pra vocês que eu ia usar IntelliJ, só que eu ainda tô aprendendo a mexer na ideia e eu tô quebrando a cabeça em algumas coisas muito simples. Então eu vou usar o Eclipse, tá? Se você não manjar nada assim, tipo de IDE, e você quiser seguir exatamente o que eu tô fazendo aqui no vídeo, pode baixar o Eclipse aí pra você ir seguindo exatamente os meus passos, tá? Mas se você já manja de usar IntelliJ, pode usar sem problema. Então aqui, ó, no Spring, eu vou dar um import project, Maven project, ou seja, eu venho aqui no Maven project, browse, e aqui eu vou colocar nome Milton projetos, que é onde está meu projeto. Aqui ele vai importar todas as dependências do Maven, tá? E beleza. É exatamente assim que vocês vão ter o projeto, tá? Apenas com esse pacote e essa classe. Certo? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar criando os pacotes.
Então aqui a gente vai criar um ponto model, que vão ficar os domínios. A gente vai criar o service, onde vai ficar o service. A gente vai criar controller, onde vai ficar o controller. A gente vai criar repository, onde vai ficar os repositórios de informação. E a gente vai criar um pacote de exception, que eu vou colocar as exceptions lá dentro. Se eu não me engano é só isso, mas a gente vai vendo ao decorrer do vídeo, você vai precisar de mais. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma classe address de endereço. Tá? Então aqui eu vou colocar public string zip code, public string, deixa eu copiar isso aqui, street, public string district, city, state. Então vai ficar como se fosse o CEP, a rua, o distrito, a cidade e o estado. Beleza? Desculpa, aqui não é público, é private. Reparem que, como está tudo private, eu não vou conseguir acessar isso, né, de fora, só dentro da classe. Ou seja, eu teria que fazer um monte de get sets, mas aí que entra o pulo do gato do Lombok. Que o Lombok ele abstrai isso para você. Então aqui eu vou colocar data. No Eclipse eu aperto Ctrl Shift O, tá? Ele importa as dependências. Mas no IntelliJ ele vai ficar em vermelhinho aqui. Você clica em cima e ele vai dar essa opção. Então eu quero o data, eu quero o builder, eu quero all args constructor e eu quero no args constructor. Pronto. Ou seja, agora de uma maneira por debaixo dos panos, ele fez o construtor vazio, o construtor com todos os argumentos e o builder que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Tá? Sem nenhum código. Ah, muito importante, o Lombok você tem que instalar na IDE também, tá? Para entender. Então, provavelmente você precisa instalar um plugin, mas vai no site do Lombok que ele explica como que faz. Se você também não quiser usar Lombok, não tem problema, tá? É só você escrever aqui os gets e os sets. O Lombok é só uma facilidade aí pra você. Beleza, depois que eu escrevi o model, eu quero escrever meu controller. Então eu vou escrever Correios Controller. E aqui eu vou fazer os métodos. Então, primeiro ele vai ter um método que retorna uma string, que é o getStatus. E aqui eu vou retornar up, só pra gente testar. Aqui eu vou fazer address get address by zip code, string zip code, certo? Então esse método, ó, de novo, Ctrl Shift O, importei a dependência, que é o meu address que eu acabei de fazer. Beleza. São os dois métodos que eu vou precisar inicialmente no meu controller. O que é o controller? É aqui que vai chegar a sua requisição da internet ou da sua máquina, enfim. Aqui é a porta de entrada da sua aplicação. Só que aqui é uma classe Java simples, né? Isso aqui sozinho não faz nada. Então o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu vou anotar ela como REST Controller. Beleza? Então agora ela é um REST Controller. Aqui eu vou anotar como get mapping, que vai ser o status. E aqui eu vou anotar, eu já vou explicar tudo isso para vocês, tá? E aqui eu vou anotar como zip code. O Spring ele é um framework de injeção de dependências. Então, quando você marca uma classe com esse REST controller, ele automaticamente por debaixo dos panos, ele vai instanciar essa classe Correios Controller. E ele vai guardar ela em um lugar lá no Spring que ele vai usar ela depois para fazer alguma coisa. No caso, tudo que você está mapeando aqui com esse mapping aqui, get mapping, por exemplo, toda vez que chegar uma requisição get, HTTP get, com esse formato, qualquer coisa aqui pode ser um número, uma string, qualquer coisa.
ele vai direcionar para cá, para o segundo método. Toda vez que chegar um get status, ele vai direcionar para cá. E o que ele vai responder? O que você está retornando aqui. Beleza? Agora falta uma parte. Eu quero que ele pegue o zip code e coloque nesse parâmetro. Ele faz automático? Não. Eu preciso usar esse cara aqui, ó, path parâmetro. Pronto. Agora toda requisição que chegar na minha aplicação que tiver esse formato de path for um get, ele vai direcionar para esse método e ele vai inserir esse parâmetro. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Só para testar. Aí que entra a mágica do Lombok, tá? Aqui eu estou instanciando a classe. Se você não estiver usando o Lombok, você dá um new address. Então, builder, zip code. Eu vou colocar o zip code que veio daqui. Build. Pronto. Só para ficar exemplificado, eu vou deixar aqui anotado um jeito de você fazer isso sem o builder, tá? Então, ó, address, new address. Address.set zip code. E aqui eu retornaria o address. Beleza? Só que como eu tô fazendo, eu quero fazer um código mais um código bonito, mais legível, com menos linhas, eu vou usar esse builder. Vamos ver se isso está funcionando? Isso daqui já dá para testar, gente, para simplificar a vida de vocês. Você vem aqui, ó, no br com ruby.correios, correios application, que é a classe que o Spring gerou. Você vai vir aqui, dar um run as Java application. Pronto. Tá, beleza. Tem um problema já. Aqui no POM, eu estou usando o JPA. Só que eu não estou passando nenhum driver de banco de dados. Então ele está tentando instanciar uma coisa que não existe. Eu estou falando para ele, ó, vai ter um banco de dados. Só que eu não estou falando qual banco de dados que é, nem configurando nada de banco de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, driver MySQL Maven. É assim que pesquisa a dependência, tá, pessoal? Normalmente é nesse Maven Repository aqui. Então eu vou pegar um conector de Java mais recente, que é essa versão aqui. Vou colocar aqui. Ctrl Shift F, ele dentro o XML, tá? Pronto. Então eu vou colocar essa dependência. Eu vou preenchendo aqui. Essa dependência no pom.xml. Beleza? Certo. Então agora ele está com o connector do MySQL. Ok. Só que ainda falta uma parte. Eu preciso colocar as configurações do banco aqui, tá? Qual banco ele vai acessar? E aí que entra o dever de casa de vocês. Vocês tinham que ter instalado o MySQL na máquina de vocês. Quando você instala o MySQL, ele vai gerar um banco de dados para vocês com um login e senha, tá? Normalmente esse login e senha é default. Peguei aqui, pessoal, do outro projeto que eu tinha feito. Então, vocês vão usar essas configurações. Dá um pause no vídeo aí, ou pega lá no documento. Eu vou colocar no documento, tá? Para vocês não precisarem ficar escrevendo isso. Application.properties. Certo? Tá, explicando cada coisa. Localhost. Localhost é quando você está hospedando alguma coisa na sua própria máquina. Então, toda vez que você digita localhost, quer dizer que você está referenciando alguma coisa que está na rede da sua máquina. Então, ele não vai na internet buscar, ele vai na própria máquina. 2 pontos. Porta. Só que é a porta que roda normalmente o MySQL, tá? Então, quando você instalar, tenta não mexer em muita coisa das configurações default, senão você vai se embananar. /correios.
barra correios é o que? É o database que ele está trabalhando. No meu caso, o banco de dados é root, tá? No caso de vocês, provavelmente vai ser só root, no username e password não vai ter. Provavelmente. Tem que ver como você instalou. Mas dá uma gugada aí que você consegue resolver isso. Mas no meu caso é root. Aqui é o driver. Lembra que a gente acabou de colocar aqui no POM? É exatamente isso, é o driver aqui. Não precisa mexer. DDL AutoCreate. Isso aqui é para ele criar a tabela automaticamente para mim. Tá? Só que tem um passo importante. Você vai precisar abrir o banco. Então, galera, vocês vão baixar esse programa aqui, ó, MySQL Workbench, beleza? Que tá aqui. Para que ele serve? Programa para visualizar o banco, editar o banco de dados. Show? Se você conhecer outro que você seja mais confortável, pode usar também, não tem problema. Então aqui, ó, eu vou criar nova conexão local MySQL local. Aqui eu vou colocar localhost, a porta 3306, root e a senha root também. Vou testar. Beleza, conectou. Beleza, vamos executar o comando create database correios. Eu vou colocar aqui. Executar o comando create database correios. Como que você vai executar? Ctrl, Enter na linha, beleza? Aqui ele deu erro. Ah, o database já existe. Beleza, então agora eu vou dar um use correios show tables. Ó, ele já tem aqui, mas é porque eu já tinha feito, tá? Então vou dar um drop table, não precisa dar esse comando, tá? Pronto. Então quando você der o comando use correios, que é para você usar a database e dar um show tables, você vai ver que não tem nada. Use correios. Depois eu vou formatar bonitinho esse documento. Comandos. Beleza, tem nada. Mas é isso que a gente precisa mesmo. Então, meu banco de dados está pronto. Eu configurei tudo aqui bonitinho. Certo? Então agora quando eu vier aqui, botão direito na tela, Run as Java Application, ele tem que subir certinho. Ó, subiu. A aplicação está online. Voltando aqui o método, lembra que a gente tinha feito barra status e barra zipcode? Como que eu testo isso? Vem no navegador, aqui você vai ver, ó, ele subiu na porta 8080. Então você vai vir aqui, ó, localhost, dois pontos, porta 8080, barra o que? Status. Ó, up, tá vendo? Ó, como é fácil subir uma API Spring. Se não tivesse banco de dados, toda essa parte de banco de dados que eu fiz eu precisava ter feito, tá? Aqui ele não está usando nada de banco de dados por enquanto, ó, zipcode. Então você vê aqui, ó, zipcode. Eu vou colocar oi. Ó, eu deveria ter colocado no zipcode oi. Porque ele não colocou, tá errado isso aqui, né? Path parameters. Ele não colocou lá porque aqui não é path parameter, é path variable, tá? Então vamos rodar de novo. Se quiser acelerar, é só dar um F11, que ele executa também. Então vamos lá, oi. Tá vendo aqui, ó? Oi. Eu passei oi aqui. Ou seja, ele interceptou, colocou nessa variável, eu peguei essa variável, coloquei dentro do address e retornei o address. Ele transforma isso em JSON e retorna. Então aqui, ó, oi. Tá vendo? Então se eu passar testando, 350 e por aí vai. Então, a primeira parte está funcionando, certo?
Agora eu vou fazer o service. Correios service. Qual a primeira coisa que eu tenho que anotar aqui? Lembra que o Spring é um framework de gestão de dependência, então você não instancia nada no Spring, você anota as coisas e ele instancia para você por debaixo dos panos, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar que esse cara é um service. Beleza? Então ele é um bin. Um bin é tudo que o Spring sobe por magia, vamos dizer assim. E o service é um tipo de bin, tá? Então eu estou subindo um service. E aqui eu quero ter os métodos public status. Tá. Aqui no model eu vou ter que criar um enum, que vocês vão entender. Vocês vão entender já já. Então esse enum vai ser need setup running read. Beleza? Então isso aqui vai indicar precisa baixar o CSV dos Correios, está baixando, salvando no banco, serviço está apto para ser consumido, beleza? E eu vou criar uma outra classe aqui, ó, que vai ser address status, que eu vou colocar aqui nela. Activate int id activate status. Show. Vocês já vão entender essa lógica, tá? Então aqui no correio service, o que eu vou fazer? Eu vou criar os métodos public status get status. Ctrl Shift O para ver as dependências. Beleza. Public address get address by zip code, string zip code. Beleza? Show. E agora eu vou fazer um public void setup, que é para fazer o setup do projeto. Ah, como que eu uso essa classe aqui lá no controller? Porque o controller, lembra das camadas? Aqui, ó. Então o controller vai chamar o service. Como que eu faço o controller chamar o service? Pelo Spring, com injeção de dependência. É assim, ó, vou colocar um private, correio service. E aqui eu vou colocar um auto wide. Pronto. Quando o Spring iniciar, ele vai instanciar o correio service e vai colocar ele aqui dentro para você. Aí o que você faz aqui? Vamos fazer assim, ó, service status. Pronto. O seu status agora está vindo lá do service. Vou colocar o read aqui só para ele parar de chorar. Pronto. Então aqui no Correios Controller eu tenho service e get status. E aqui eu quero retornar o address lá do service. Então eu vou dar um return this service. This, essa palavra aqui reservada, é para você se referir a uma coisa que está dentro, que é uma propriedade da própria classe, tá? Não é obrigatório, mas eu gosto de colocar.
por que ela é interessante? Ó, se eu tivesse uma variável aqui, ó, por exemplo, string service. Se eu tivesse essa variável aqui, e eu tiro essa palavra this, o contexto aqui ele tem prioridade. Então, esse service ele vai ser mais importante do que esse service aqui. Então, ele acaba sendo considerado. E service, que é uma string, ponto, esse método não existe. Então, ele vai dar erro. Então, nesse caso, eu teria que colocar um this aqui. Ó. Pronto, agora o this eu estou falando. Não é o this, eu estou falando que é esse service aqui. É só um detalhe. Eu gosto de colocar this nas coisas, mas é mania minha. This. Beleza. Agora vamos fazer a parte do repository. Eu vou criar uma interface, tá? Address repository. E eu vou criar address repository status repository. Por que eu criei duas? Porque eu tenho dois modelos aqui, ó, address e address status. E eu quero salvar os dois no banco. Vocês vão entender por quê. Então, como eu estou usando o Spring Hibernate com JPA, não preciso fazer absolutamente nada, tá? Eu vou simplesmente dar um extends. Extends é para você fazer uma herança na classe. Então, eu vou fazer na classe ou na interface. Então, eu vou fazer um extend CRUD. Ó, quando eu escrevo uma palavra e eu dou Ctrl barra, ele me mostra as opções, tá? Então, eu vou usar esse CRUD repository. O que ele pede? A classe, então é address, e o tipo de ID, que no meu caso é o CEP, né? Eu vou colocar uma string aqui só para facilitar. Não, na real tem que ser string porque tem CEP que começa com 0. Pronto, tá feito. Não preciso fazer mais nada. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Extends repository address status e o ID dele eu vou colocar o tipo integer. Pronto, tá feita. Essa é a persistência. Vocês vão entender já. Tá criada a interface, certo? Aqui no address eu vou ter que colocar a notação entity. E eu vou usar essa notação do JavaX. Por quê? Porque aqui eu estou falando, ó, esse address é uma entidade de banco de dados. E qual que é o ID dele? O zip code. Então eu vou colocar ID. Tá feito. Address é a mesma coisa. Vou colocar entity ID. E status não vou colocar nada porque ele é só ele entra aqui dentro. Então ele faz parte desse domínio. Pronto, é isso. Como que eu chamo o repository aqui dentro do service? Lembra, injeção de dependência, eu já falei isso umas 50 vezes. Então é private address repository. Address repository. Private address status. E se eu fizer só assim, ele vai dar null pointer. O que é null pointer? É a mesma coisa que você pegar a palavra null e dar um ponto a alguma coisa. Só que se eu substituir o null por isso aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque o que está dentro desse cara está nulo. Então ele vai dar exatamente o null pointer. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer? Auto-wired. Para quê? Para o Spring fazer uma magia e me retornar uma instância dessa interface. Repare que eu só escrevi a interface. Eu não escrevi a implementação dela. Por quê? Porque o Spring Data JPA vai fazer isso por mim. Então, reparem aqui que eu não tenho nada, absolutamente nada. Então, quando eu vier aqui, ó, address repository, olha o que eu posso fazer com esse maluco aqui, ó. Delete
find by ID, eu posso fazer um exists by ID, um count na tabela. Ou seja, eu posso fazer muitas operações de banco, tá? Nesse cara. Ah, mas eu quero fazer um select mais robusto, com algum... não só com ID, com outras coisas. Tem como fazer também. Eu não vou abordar nesse vídeo para não ficar muito complexo, mas é simples fazer. Você só implementa os métodos que você quer. Tá. Então, qual que é o objetivo desse projeto? É buscar um CEP, buscar um endereço completo pelo CEP. Então aqui, nesse address, como eu coloquei que o ID dele é o zip code, que no caso é o nosso CEP, eu vou dar um get, um find by ID, que vai ter o zip code como parâmetro. E eu vou retornar esse cara. Tá. Só que o problema é que esse cara, ele retorna um optional. Optional. Minha pronúncia é uma bosta. Como que você resolve esse cara? Você pode dar um get, que ele vai retornar o address. Só que se esse zip code não existir no banco, certo? É algo a se pensar. Então aqui eu já quero fazer uma exception, caso o address não exista no banco. Então eu vou vir aqui em exception e eu vou fazer uma class no content exception. E essa class no content exception eu vou dar um extends exception, uma anotação do Spring, que é esse response status, indicando que toda vez que subir essa exception lá no controller, ele tem que devolver esse HTTP status no content. Ok. Então fizemos a primeira exception. Como que a gente faz aqui para subir exception caso não tenha o ID? A gente vai usar esse or else throw, que eu vou colocar. Ou seja, eu estou dando um find by ID e caso não tenha esse or aqui, ó, não tenha, ele vai subir essa exception. Agora está dando erro por quê? Porque eu preciso dar um throws no content exception. Ou seja, em uma linha de código, você basicamente fez uma persistência de banco de dados, que é isso aqui. Vamos testar? Por que está dando erro aqui? Porque esse cara precisa dar um throws no content exception. Vamos testar. Subiu. Eu vou chamar por aqui, tá? Porque... eu vou testar por aqui, tá? Porque no navegador é ruim testar esse 204. Então vamos lá, localhost 8080 barra zip. É zip ou zip code? Zip code. Barra qualquer coisa, porque o banco de dados está vazio. Lembra? Então, ó. Não tá vindo nada. Se eu der um "-v" de verbose, ele vai vir aqui, ó, 204. Show? Ok. Agora que a gente vai fazer a mágica, que é a mágica do setup. Ó, Ctrl clique, ele entra na classe, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui, pra que eu fiz address status? É para controlar o status da instalação dentro do banco de dados. Então aqui eu vou colocar um public static final default ID. Por quê? Porque só vai ter um registro dele com ID 1. Aqui no Correio Service, o que eu vou fazer? This get status. Não. Address status repository. Find by ID. Que eu vou colocar address repository. Address status ponto default ID. Que é esse cara que eu acabei de escrever aqui como uma propriedade estática.
Ah, beleza, mas por que tá dando erro? Primeiro, porque tá optional e ele precisa retornar um status e não um address status. Então o que eu vou fazer? Or else. Or else address status builder. Lembra do builder? Você pode fazer com o new também. Builder status. Status need setup. Eu já vou explicar, tá? E aqui no final eu vou dar um get status. Ficou complicado, né? Mas eu vou explicar. Na real é simples. Estou buscando no banco de dados um endereço com esse ID, 1. Se não tiver, ele vai me retornar que precisa fazer o setup, porque a primeira vez que eu executar esse projeto não vai ter nada no banco. Então, se não tiver nada, obviamente eu preciso fazer o setup. Então, ele vai buscar. Quando eu dou esse get, quando eu dou esse else or else, ele vai retornar o que vier do banco, ou se não tiver, ele me retorna essa instância aqui que eu acabei de colocar. Aí beleza. Aí o que ele me retornar não importa. No final eu vou ter um get status. Certo? Vamos testar. Lembra que eu coloquei aqui, ó, get status? Eu estou concatenando uma string, ó, service status, dois pontos, service get status. Vamos ver o que retorna? Aqui no navegador mesmo, status. Ó, need setup, ou seja, precisa fazer um setup. O que é fazer o setup? Como eu tinha explicado no primeiro vídeo, é baixar a base do correio. Aí que a gente vai fazer uma outra coisa agora. Gente, estou fazendo meio rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas aí vocês vão pausando, tá? O que a gente vai fazer agora? Quando alguém chamar o método de buscar um CEP e o serviço não estiver pronto, eu não quero retornar um vazio, porque um vazio indica que não existe o CEP. Só que isso é uma resposta errada, porque o CEP pode existir, só que ainda não está na base de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um this get status. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui nesse método, get status. E eu vou dar um equals read, ou seja, e eu vou colocar uma exclamação. O que eu estou dizendo aqui? Se o status não for read, eu quero que você suba uma exception. Que exception? Vou criar agora. Vou só copiar essa exception aqui e vou colocar. Not read exception. E o que eu quero que ela retorne? Esqueci o nome. É 503. Ah, service unavailable, que é o 503. Então isso aqui vai retornar 503, que é um erro de servidor 503 que não está pronto, não está disponível. E esse daqui é 204. Então, toda vez que subir esse not read exception, ele vai retornar 503. O meu Spring vai retornar 203. Vamos fazer. Então, se o status for igual a read, negado, ou seja, se não for read, for qualquer coisa diferente de read, eu vou dar um throw, que é para subir exception, tá? Throw. New not read exception. Por que tá dando erro? Porque eu preciso declarar aqui, ó, as exceptions que eu subo. Pronto. E aqui também. Pronto. Vamos testar? Testar aqui pelo terminal, tá, gente? Então, ó, se eu der um zip code de qualquer coisa, ele vai me retornar 503 service indisponível. Só que agora eu posso incrementar aqui a minha exception. Eu quero colocar aqui, ó, reason. Eu quero colocar, ó, serviço
está em instalação. Por favor, aguarde de 3 a 5 minutos. Só que eu vou ter que colocar uma configuração do Spring, que eu acabei de pegar aqui. No Application, no Application Properties, vou ter que colocar esse maluco aqui, ó. Que eu vou colocar o documento. Para formatar a string no erro. Então aqui eu estou falando, ó, include message always, ou seja, sempre inclua a mensagem de erro que eu coloco lá. Então aqui eu estou falando, ó, me retorna o código 503 com essa mensagem de erro, para quem estiver chamando entender o que está acontecendo. Vamos testar? Ó, veio 503. Serviço está em instalação, por favor, aguarde de 3 a 5 minutos, certo? Pronto, está feito a lógica inicial do projeto. Agora eu preciso fazer o setup. Deixa eu beber uma água. O que eu vou fazer aqui, ó? Setup repository. O repositório é uma abstração de uma base de dados. O que é uma base de dados? Tudo. É um MySQL, é um arquivo, é uma integração HTTP. Qualquer fonte de dado que exista, você pode abstrair como um repositor. Tem gente que coloca em outro pacote, tem gente que faz de outras formas. Mas essa é uma forma de abstrair. Então, dentro do meu repositor, eu vou colocar o setup repositor. Tá? O que esse cara tem que fazer para mim? De uma maneira bem simples. Ele tem que me listar, ou seja, ele tem que me tornar um list de endereços. Então eu vou colocar get from origin. E ele tem que me retornar isso, tá? Return meu array list. Vou colocar aqui só para ele parar de quebrar. Como que eu tenho que anotar esse cara para ele ser instanciado pelo Spring? Repositor, que é um tipo de bin de repositório. Como que eu coloco ele aqui? Private setup repositor. Setup repositor. Wide. Beleza? Como que vai funcionar a minha lógica aqui? Seguinte, vai funcionar da seguinte forma: if this get status equal. Se separar que eu fiz toda uma abstração aqui, agora eu posso usar livremente o comando, sem me preocupar se tem, se não tem, qual que é o default. Tá? É mais ou menos essa pegada para você desenvolver um software legível. Legível e bem definido as regras de cada coisa. Então, um get status. Get status. Se ele for equals status read, ou seja, se no banco de dados ele estiver falando que isso aqui já está pronto, eu não preciso mais fazer nada. Isso quer dizer o quê? Que eu já subi uma vez esse projeto e ele já rodou, já está lá. Ou estou subindo isso em cluster, estou subindo várias instâncias e uma instância já começou a rodar. Então, quer dizer, eu vou fazer o contrário, né? Eu só vou executar aqui caso ele precise de setup. Tá? Ó, need setup. Ah, ele precisa de setup. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro método aqui, tá, gente? Só que ele vai ser privado. Private void save status. Status. O que eu vou fazer aqui? This address status. E aqui eu vou fazer um save address status builder, que é para instanciar, lembra? A mesma coisa que fazer um new de alguma coisa. E aqui eu vou colocar id
address status default ID. E aqui eu vou colocar um status. Qual que é o status novo que eu quero? Então, lá no repositório, de novo, que é uma interface, eu estou dando um ponto save, ou seja, eu estou salvando alguma coisa nela. Que é o que? Esse objeto com esse ID e esse status novo. Então eu vou usar aqui, ó, save status. Que status eu quero aqui? Se ele precisa de setup, essa instância pegou para ela o setup. Ou seja, se eu ligar outra instância, eu não quero que ela rode um setup em paralelo. Tipo, duas instâncias rodando o setup ao mesmo tempo. Então eu vou mudar o status aqui para running. Beleza? Ou seja, se você ligar 5 projetos ao mesmo tempo, enquanto um estiver fazendo setup, o outro não vai cair nesse if, entendeu? Então beleza, setup running. O que eu tenho que fazer aqui? Muito simples. This address repository save all. O que isso quer dizer? Que eu estou indo lá no banco de dados e eu estou salvando uma lista de endereços. Que lista é essa? Aqui, ó, setup repository, que é o que a gente acabou de criar. Get from origin. Tô vendo que ele retorna uma lista? Pronto. Tá feito. Quando ele acabar de salvar a lista, o que tem que fazer? This save status read. Certo? É isso. Beleza? Show? Mas deu por aí. A gente acabou de implementar o setup repository. Ele está entrando numa lista vazia, então obviamente não vai funcionar. Agora é que entra a última parte do projeto, que é qual que é a URL? É aquela URL que eu tinha passado para vocês. Beleza. É isso aqui, ó. Eu vou colocar URL para baixar a base dos correios. Então a gente vai colocar isso aqui na properties. Correios base URL. Tô sem criatividade para os nomes, pessoal. Vocês vão ver que no projeto modelo que eu passei no primeiro vídeo, que está lá no meu Git, tá mais bonitinho os nomes, tá? Mas a estrutura tá praticamente igual. Que eu fiz ele ontem, tá fresco na minha cabeça. Other configurations. Então, eu quero fazer um get nessa URL, uma integração. Eu estou fazendo uma integração. O que eu tenho que colocar aqui? De novo, a mágica do Spring. Anotar, value, cifrão, abre e fecha, isso aqui, e Ctrl Shift O. Não é Lombok, o Lombok tem um value também, você vai usar o do Spring. Pronto, quando ele ligar o Spring, automaticamente ele vai colocar esse properties, que é isso aqui, né? Aqui, beleza? Como que a gente vai fazer, como que a gente vai usar? Eu gosto de usar uma dependência do Apache, tá? Que é essa aqui, ó. Apache Client HTTP. Apache HTTP Client Maven. Lembra que eu já expliquei pra vocês como que procura dependência no Maven, né? Então eu vou usar essa aqui, ó. No POM. Mas, cara, isso daqui também é gosto do freguês, tá? Se você manjar outra, se sentir mais confortável fazendo outra, fica à vontade. Então aqui eu vou colocar uma dependência nova. Pronto. Pronto, salvei a dependência. Agora eu não sei usar de cabeça isso, eu vou pegar o exemplo aqui que eu fiz no outro projeto. Isso aqui eu não sei fazer de cabeça não. Isso aqui, ó. O que é isso? Que eu estou instanciando o HTTP Client
que eu estou instanciando a resposta dele baseado no quê? Ah, ele vai fazer uma chamada HTTP nessa URL, que é essa URL aqui. Eu vou até colocar um this aqui para facilitar. Pra vocês entenderem que essa URL está vindo daqui, não está vindo como parâmetro, tá? O que esse cara vai fazer no final das contas? Você pode, quando você está dando um throws exception, você pode colocar todas as exceptions que ele retorna, que nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, não, esse aqui não tem. Ó, por exemplo, esse cara precisaria retornar uma IO exception. Na hierarquia de exceptions é assim, ó, exception. A exception é pai de todas, e aí tem aqui, ó, IO exception, runtime exception, enfim, tem uma árvore de exceptions, que é isso aqui, ó. Exceptions tree em Java. Ó, tem uma árvore, então é tudo estende objeto, né? E tem a exception aqui, ó. Então tem o exception, escala exception, e vai tendo uma árvore gigantesca, runtime exception. Quando você coloca que o seu método sobe uma exception, ele sobe tudo, qualquer exception. Então se ele subir 250 exceptions, você coloca aqui throws exception e beleza. Ele não vai ficar chorando por toda exception, entendeu? Então, por exemplo, ó, essa exception que a gente criou nova aqui. Not read exception, tá vendo? E essa no content exception. Reparem que se eu tirar isso aqui, ó, ele começa a dar erro, porque ele fala, ó, você está subindo essa exception e não tem o throws. Agora se eu der um throws, se eu der um throws exception, ele para de chorar para as duas de uma vez, entendeu? Mas aqui é boa prática você, sempre que puder, subir as exceptions. As exceptions certinhas. Por quê? Porque pensa que um outro componente lá em outro pacote, que é outro dev que faz, está chamando esse método. Quando ele der um ponto get address by zip code, ele vai ver já que ele sobe essas duas exceptions, entendeu? Então vai ficar mais fácil para ele manipular os erros eventuais que podem acontecer, tá? Mas nesse caso, para facilitar, eu vou dar um throws exception, ele vai subir tudo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo uma conexão HTTP nessa URL, fazendo um get, e o resultado disso eu estou colocando nesse result string, que é exatamente isso aqui. Ou seja, eu vou ter isso aqui lá no main string. O que eu quero fazer com isso aqui? Seguinte. Reparem que o que quebra aqui, uma linha para outra, é a própria quebra de linha. Como que é isso no... Como que a gente faz isso aqui? Então eu tenho tudo nessa variável. Deixa eu beber uma água que tô falando mais que esse bagulho de cobra. A gente tem essa variável. Então o que eu vou fazer? Para facilitar, vou fazer mais linhas aqui. Ó. Então eu quero quebrar isso em linhas. Então eu vou abrir uma string e eu vou abrir e fechar chaves, porque aqui eu tô falando que é um vetor, tá? Então eu vou colocar result, str e splited. Por que splited? Porque eu vou dar um split, ó. Split. O que é o split? É para eu quebrar, é para eu transformar uma string em várias strings baseado em alguma coisa. Então, nesse caso, o que é? A quebra de linha. Então, o que eu vou fazer? Barra n. Porque barra n significa quebra de linha. Então, ao invés de ter uma string com tudo isso aqui, eu vou ter várias strings, cada uma com isso aqui. Ou seja, uma linha. Em forma de vetor. O que eu posso fazer com vetor? Percorrer. Então eu vou fazer string current line, dois pontos, o meu vetor. Certo? Pronto. Aqui eu posso percorrer linha a linha. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa.
eu não tenho que separar isso aqui por vírgula. Ou seja, eu tenho que pegar o estado, eu tenho que pegar a cidade, eu tenho que pegar o bairro, eu tenho que pegar o CEP, eu tenho que pegar a rua. Então, o que eu vou fazer? String, vetor de novo, current line, splited. E aí eu vou pegar isso aqui, que é a linha individual, e vou dar um split por vírgula. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma lista. Vou abrir a lista. Pronto, a lista está aqui disponível para mim. E eu quero retornar ela aqui, ó. Pronto, estou retornando a lista. O que eu vou fazer aqui? Simples. Não. Eu vou dar um result add address builder. E aí eu vou colocar, ó, primeiro é o estado, então state. Eu vou pegar essa linha aqui, lembra que é um vetor? Ou seja, na posição 0 do vetor tem o estado, então 0. O segundo é cidade, city. 1. Lembra que sempre começa no 0, então o primeiro é 0, o segundo é 1. Depois vem o quê? Eu acho que é o bairro. District 2, certo? O terceiro é o quê? Zip code 3. E o último é a rua. A rua não são todos que tem. Eu já lembro que deu esse problema quando eu fiz o primeiro. Então, eu vou dar um length. Se for maior que 3, interrogação, ele busca. Se não, null. Outra coisa que eu lembro já que deu problema. Os CEPs começam com... Tem alguns CEPs aqui, por exemplo, da minha casa é assim, ó. 0, 33, 58, 150. Só que nessa base ele vem assim, ó. Ele vem sem o 0. Então o que eu quero fazer? Eu vou baixar outra dependência aqui, tá, gente? Que é o string utils maven apache. É necessária essa dependência aqui, por exemplo? E essa do HTTP? Não. Você podia usar alguma coisa do Spring. Eu estou usando por uma comodidade que eu já sei mexer com elas. Para facilitar um pouco o trabalho. Então aqui eu vou dar string utils left de esquerda, ou seja, eu quero preencher a esquerda da minha string, que é o zip code, por 8 posições, porque um CEP tem 8, com que? 0. Ou seja, ao invés de colocar a linha 3 aqui, eu vou colocar o left pad. Ou seja, ele vai pegar a linha 3 e vai preencher para a esquerda com zeros. Ou seja, se vier assim, ó, 33, 58, 150, ele vai preencher com 0, 33, 58, para ficar 8, entendeu? Pronto, tá pronto, sorvetinho. Aqui eu vou dar um throws exception. Tá. Agora o setup está aqui, mas quem que está chamando o setup? Ele é só um método que está aqui e ninguém está chamando ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método aqui, ó, protected, que eu vou falar setup on startup. Ou seja, quando o Spring ligar, eu quero que execute esse método. Eu não quero que ninguém precise chamar ele, eu quero que seja uma coisa automática. Então, eu vou dar um setup aqui. E eu vou fazer um try catch.
Ah, pessoal, aqui é muito importante. Faltou uma coisa. Se der qualquer erro aqui, nessa lógica, eu preciso mudar. Eu preciso mudar o status do programa para need setup de novo. Senão ele vai ficar em setup running. Pensa, ele mudou para setup running. Ele está lá rodando. Ele deu algum erro. Essa integração falhou, aconteceu qualquer coisa. A próxima vez que você ligar, ele não vai cair nesse if, porque ele vai estar running. Então, vai basicamente travar o seu programa. Ele não vai nunca ficar read, entendeu? Então, se der qualquer BO aqui nesse meio, eu quero que ele mude o status de novo para need setup. Ou seja, a próxima vez que rodar, ele executa de novo. Só que eu quero que ele faça isso e eu quero que ele continue o fluxo de erro. Então, eu preciso dar um throw exception. Tá? Porque se ele cair aqui no catch e eu só mandar essa linha, ele vai seguir aqui depois, ó, e ele vai colocar o read, mesmo tendo dado erro. Agora eu estou fazendo um método, setup ou startup. Se der erro, eu quero fechar o Spring, porque não tem sentido deixar esse serviço aberto se ele está sem o setup. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar no outro projeto que eu não lembro de cabeça. Só peguei aqui, ó. No Correios Application, que é lá, fica lá no pacote inicial que o Spring criou pra gente, vai ter um método aqui, ó. Close, int code, esse private context. Não, deixa eu pegar lá que esqueci. Então, aqui, ó, a gente vai fazer esse cara aqui, ó, que é o que esse run aqui, ó, ele retorna. Quando você vai executar a aplicação, a primeira coisa que ela faz é o quê? Executar isso aqui, ó. É isso aqui que sobe o Spring, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar esse cara dentro dessa variável. Ou seja, isso aqui é a sua execução. E aqui eu tô falando, ó, Spring, eu quero que você... Eu quero sair, eu quero que você morra, esse container de Spring morra com esse código de erro, tá? Então, aqui no Correio Service, quando esse cara der erro, eu quero que ele feche com erro 999, sei lá, qualquer coisa. Por que eu estou separando esses caras aqui? Para o componente ficar testável. Porque quando eu estiver testando, eu não vou conseguir testar esse comportamento, porque senão eu vou derrubar o container e eu não vou conseguir fazer os outros testes. Então, na hora do teste, eu vou testar só isso aqui. Porque isso aqui é um comportamento muito específico de um container em produção, vamos dizer assim. Não é da lógica de negócio. Isso aqui é um comportamento do Spring para ele não ficar rodando de forma inútil. Tá? Mas beleza, esse cara aqui por si só também não roda. Ele só tá aqui um método solto. O que tem que fazer? Vou pegar lá no outro também que eu não lembro. Prontinho, pessoal. É isso aqui. Essas coisas, esses detalhes, pessoal, não tem problema você não saber, tá? De cabeça, tipo, essas anotações e tal, porque, cara, isso aqui você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar em qualquer lugar e você vai achar em 2 segundos. Tipo, por exemplo, como que eu pesquisaria isso? Ó. How to start Spring method when Spring up. Meu inglês é uma merda, tá? Ó, já tá até clicado aqui, ó. Aí os caras vão dar uma brisada aqui ou... Ó, depois do Spring XPTO você pode fazer isso. Ó, por exemplo. Aí você vê quais eventos tem. Eu vi que tem um que é quando a aplicação starta. E eu acho que é tudo. Isso aqui é tudo que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer mais nada. Vamos testar? Ah, deixa eu fazer uma outra coisa. Isso aqui, pessoal, é o jeito de fazer log, tá? Então você vai colocar esse cara aqui, ó.
Ó, esse é org SL4J. Aí você pega os dois iguais, pra não dar BO. Pronto. Esse aqui é uma etapa opcional também, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Só pra gente ver aqui no console. Info. Setup running. Service read. Vamos fazer o teste. Tananana. Tananana. Tá. Ó, setup running. Deu erro. Galera, aqui ele tá dando um outro erro, que esse cara aqui tá nulo, mas faz sentido, porque por mais que eu esteja atribuindo aqui, esse cara ele prende, né, a thread, então ele vai ficar preso aqui enquanto a aplicação estiver executando. Mas por algum motivo ele travou o Spring, então ele tá fazendo o papel dele de uma forma não correta, né? Depois eu corro atrás disso aqui. Vamos entender por que deu erro. Como eu estou chamando esse cara aqui e eu não estou fazendo mais nada com a exception ficou meio que oculta, né? Então vamos fazer o seguinte: logger except error exception. Agora a exception vai ser printada na tela. Não foi. Vou colocar um breakpoint aqui. Tá dando erro. Vamos fazer o seguinte, tá dando erro em algum endereço. Eu vou colocar um print aqui. Pra gente ver o último endereço que rodou. Não, aí eu fui Juvena, né? Fui Juvena demais. Pronto. Ó, tá vendo? Tem uns endereços estranhos aqui no meio. Vamos ver aqui. Como que eu gosto de testar, pessoal, assim, pra facilitar um pouco? Eu faço um void main. Da coisa que é simples, né? Que não precisa de integração. Ó. String. Belo. É que eu ainda não tô no teste, né? Senão eu podia resolver esse teste unitário, mas beleza. Eu vou copiar essa lógica aqui. Isso aqui não precisa fazer, tá, pessoal? Eu tô fazendo só pra ver o erro. Vou colocar um breakpoint e vou executar.
2, 3, 4. Item 4. Eu sou um gênio, né, cara? Mark 4 aqui. Só testando pra ver se é isso. Pronto, é isso mesmo. Ou seja, aqui ó, é length mark 4, retorna a linha 4. Que na real é a linha 5, né? Então aqui se for mark 4, quer dizer que tem 5 ou mais. Aí ele retorna a linha 5. É isso mesmo. Tá acabando, pessoal. Pronto, pessoal. Service read. Mas o que isso significa? Que demorou muito, ó. Tá vendo aqui, ó? Demorou uns 3 minutos, é que eu cortei o vídeo, tá? Então não achem que se demorar muito é porque tá dando erro, é porque ele demora mesmo pra colocar tudo no banco. É muito throughput. Agora que tá mágico, ó. Se a gente vir aqui, ó. Select from address. Lá no MySQL Workbench. Ó. Tudo aqui, ó. Quantas linhas? Vamos ver. Ou seja, no seu MySQL tem 888 mil linhas. Certo? Vamos testar a API. Cur localhost 80 zip code. Olha aí, ó. Olha a minha rua aí. Rui Turim, Vila Formosa, São Paulo, SP. 0363750. Olha aí. Vamos ver um lugar top. Google São Paulo. CEP. Vamos ver se acha. É o Rua Butantã. Lá do par. Vamos ver. Droga Raia Augusta. Sei lá assim. CEP. Aí, ó. Então é isso, pessoal. API finalizada. Tudo funcionando bonitinho. A gente fez do zero, tudo no mesmo vídeo. Eu vou colocar os testes unitários, tá? No próximo vídeo pra gente fazer. Na real vão ser testes de integração, tá? A gente vai testar todo esse fluxo ponta a ponta de forma automática. E depois a gente vai colocar o Docker nisso tudo. Ou seja, o Docker vai buildar, vai testar na hora do build, vai subir o banco de dados e vai subir a aplicação num comando só. Ou seja, depois que a gente fizer o Docker, você não vai precisar nem de banco de dados na sua máquina. Beleza? É mais ou menos isso. Se gostou, compartilha aí, dá um joinha, dá um like no perfil do GitHub e vamos pro próximo vídeo. É nóis.